Bem, amados, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus Cristo, no livro do profeta Daniel. Fica lá no Antigo Testamento. E como os irmãos já sabem, eu já mandei para vocês. Hoje nós vamos começar mais uma das nossas séries de mensagens. E antes da gente ministrar a palavra de hoje, eu preciso trazer isso para os irmãos entenderem. Daniel capítulo 1. Glória a Deus. Nós leremos versículo 8. Quem recebeu aí, hoje à tarde, o PDF que eu mandei pelo WhatsApp? Deu para dar uma olhada. Eu não sei se vocês chegaram, deu tempo para vocês. Mas nós estamos começando hoje uma jornada, mais uma série de 7 semanas, 40 dias, onde nós estaremos tratando de um tema que pode dizer é muito importante, é crucial para os nossos dias, mas também é sensível, porque ele de alguma forma aborda muito diretamente a guerra espiritual que sempre houve na igreja, mas também uma guerra cultural. É fato, meus irmãos, que todos nós nos comportamos a partir dos hábitos que nós construímos. Existem hábitos saudáveis, hábitos não saudáveis, e todo hábito é um comportamento que parte de alguma crença. Todo hábito começa com um entendimento que você teve sobre determinada coisa, e a partir do momento que você teve esse entendimento, você começou a se comportar a partir disso, né? E esse hábito, ele se instala a partir do comportamento repetitivo, reiterado por vários dias, por várias semanas, anos. E o hábito em relação a pessoas. Mas quando se trata em relação à sociedade, em relação a grupos de pessoas, nós não usamos a expressão hábito, nós usamos a expressão cultura. Então, cultura nada mais é do que o hábito que se instalou em uma sociedade. Uma sociedade começou a se comportar de uma determinada maneira a partir de uma situação. E quando eu estava orando a Deus para trazer essa série de mensagens que nós vamos ter, né, a partir de hoje, você já tem aí todos os temas no material que eu mandei, e também tem no aplicativo da igreja, está tudo disponível e outros mais que nós vamos adicionar posteriormente. Todos esses temas, tudo que nós vamos falar, vai ser exatamente para trazer a você consciência dos hábitos que talvez você já está tendo como indivíduo, e nós, como coletivo, a cultura que nós estamos construindo, se a nossa cultura ela está sendo fundamentada naquilo que a sociedade está nos impondo, naquilo que os psicólogos, antropólogos, filósofos desta época, historiadores, têm nos empurrado goela abaixo, ou se a nossa cultura, os nossos hábitos estão sendo incentivados, moldados pelas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque cada dia mais vai ficar difícil, cada dia mais está ficando desafiador entender e viver aquilo que as Sagradas Escrituras nos orienta, exatamente por causa de uma situação que é a pressão social. Nós, como seres humanos, temos a tendência de querer pertencer a grupos, querer pertencer a organizações, e para que isso aconteça, para que eu pertença a esses grupos, a essas organizações, eu me permito ser moldado à cultura daquele lugar. Vou dar exemplo. Você talvez não gosta de manga.
mas sim um grupo que você quer fazer parte, um grupo que você quer estar próximo. Se você realmente deseja muito estar em um grupo, e esse grupo ali, todo mundo chupa manga, vai ser natural que com o tempo você vai se permitir chupar uma manga, mesmo que no início não gosta muito, mas para que você seja aceito por aquele grupo, você se permite chupar, e você, com o tempo, aquilo que era aversivo, aquilo que era ruim, aquilo que era até mesmo agressivo, repulsivo, vai se tornando cada vez mais comum. Você vai se habituando, e com o tempo, chupar manga para você já não é mais problema. O importante é que você se faz parte daquele grupo. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, é sobre isso que nós estaremos falando nessas 7 semanas. E o exemplo da manga que eu dei aqui, você pode tirar a manga e colocar outras coisas, como crenças, como pensamentos, seja de qual forma for. Só que fato é que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença e sermos diferença nessa geração. Então a série de sermões que começa hoje, ela tem essa proposta. E só para os irmãos entenderem, hoje, na primeira mensagem dessa série, usando como exemplo a vida de Daniel, nós vamos estar falando exatamente com um tema muito importante, que é sobre como podemos enfrentar a pressão cultural a partir da nossa fidelidade a Deus. Você já se sentiu pressionado em algum momento a fazer algo que a sua fé em Deus diz para você não fazer? Você já se sentiu pressionado a fazer algo que você sabe que não deveria fazer, mas a pressão foi tamanha, seja por pessoas, seja pelo seu próprio corpo, sua própria necessidade, ou seja por questões que talvez você nem percebe, que você acabou cedendo? Então, as pressões vão existir, e elas existem exatamente para querer nos moldar aos padrões que este mundo estabelece. Amém? Então vamos lá, Daniel capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós vamos ler. Se você puder, acompanhe comigo. E no 3º ano do reino de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspernaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deram novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles:
e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e a água para beber. Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em um lugar disso lhes dava vegetais. Quem está comigo, diga amém. Amém? Então, queridos, você está vendo aqui uma descrição de um início de um processo. E esse processo é nada mais, nada menos, quando o rei da Babilônia, um rei pagão, um rei idólatra, um imperador que não temia a Deus, não conhecia os princípios de Deus, invade Judá, um reino na qual temiam e serviam ao Senhor. Judá, por desobediência a Deus, Deus permite que Babilônia invade esse lugar, e Judá é o lugar, perde os utensílios do templo, perde os jovens, e durante 3 vezes, Babilônia leva o povo que estava em Judá para serem servos na Babilônia. E durante 70 anos, essa história você já sabe, o povo de Deus está escravo na Babilônia, como um dia foi escravo no Egito. Obviamente, agora está melhor, porque eles não estão precisando ser chicoteados como antes era no Egito. Mas eles passam lá 70 anos. E nesse período de escravidão, nesse período onde a Babilônia está tomando posse e governando sobre Judá, a Babilônia ela entende que é necessário fazer uma transformação na cultura do povo hebreu. Povo hebreu que adorava a Deus, povo hebreu que tinha seus costumes alimentícios, tinha seus costumes da lei. Agora eles estão em terra estranha, estão em um país estrangeiro, longe de qualquer contato com a sua religião, contato com a sua vida social, no seu lugar. E você vai perceber uma coisa: o rei não perdeu tempo. O rei, além de começar a usar os utensílios que era do Senhor, o rei disse: separem para mim homens inteligentes, de boa aparência, homens cultos. E eu quero que vocês separem eles e levem eles para estudar durante 3 anos a religião babilônica e a literatura babilônica. Dar a eles da mesma comida que eu como. Perceba nesse momento que o rei da Babilônia está querendo fazer, vem comigo, é mudar a cultura que esses jovens receberam na sua terra, com seus pais, com seu Deus, para uma cultura de uma terra estrangeira, de um povo idólatra, um povo que não temia a Deus. E é aqui que começa uma questão. Porque imagine você, eu me lembro, eu já disse isso para os irmãos, que no início da minha jornada no Evangelho, eu fui um desses jovens pressionado. Tinha no colégio de um monte de jovens, 600 alunos por aí, eu era o único adolescente cristão. E por ser esse único adolescente cristão, a pressão era muito grande. Zombaria, bullying, ridicularização da minha fé, enfim. Esses jovens são levados à Babilônia e agora eles estão sendo testados, a fé deles. Alguns biblistas chegam a dizer que foram cerca de 70 jovens. Mas desse grupo de jovens que foram, 4 deles se destacam.
4 jovens se destacam exatamente porque esses 4 jovens, de todos que foram os únicos que não se dobraram à nova cultura que estava sendo oferecido a eles. A nova cultura. Os únicos que disseram: olha, eu já tenho uma cultura, eu já tenho princípios, eu já tenho os meus valores, eu já tenho as minhas crenças, e eu não vou abrir mão delas por causa dessas novidades que estão sendo oferecidas. E é por causa dessa decisão deles, e eu vou falar mais sobre isso, que nós estamos pregando sobre a vida desses jovens hoje. A sociedade está mudando, irmãos. O tema da mensagem de hoje, coloca o tema para aí, querido. O tema da mensagem de hoje, vamos lá, o tema da série primeiro. O tema da série que nós estamos começando hoje é esse, a série. É o que estava aí. Está lá, ó. Contra a cultura. Vivendo, vamos lá comigo? Vivendo diferente em um mundo em transformação. Eu sei que você, assim como eu, já sabe que as pessoas hoje, as crenças que as pessoas estão tendo hoje, não são mesmo as crenças dos nossos pais. Os valores que estão sendo ensinados hoje, não é mais os valores dos nossos pais. Os princípios. E de fato, essas transformações que estão tendo, as pessoas, os seus professores, a rede social, as novelas que muito irmão ainda insiste em assistir, eles estão tentando normalizar algumas coisas. Eu vou tentar falar sobre algumas delas aqui, que a Bíblia não normaliza. Está querendo que nós aceitamos algumas coisas que a Bíblia nos diz para nunca aceitar. E entenda, meus irmãos, que quando o rei Nabucodonosor quis mudar a cultura desses jovens, ele começa por algumas áreas específicas. Vem comigo aqui, queridos. Algumas áreas específicas. Você vai perceber que ele tentou mudar a identidade desses jovens. A primeira coisa que o rei faz foi mudar o nome deles. Daniel recebeu o nome Daniel. Geralmente os nomes que terminam em El são comuns. E a Daniel, o rei falou, vai chamar Beltesazar. É isso que o texto está dizendo. A Misael vai chamar Azarias. Misael e Ananias receberam outros nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês acham que essa mudança de nome é simplesmente para que eles recebessem o nome mais bonitinho? Não. A mudança de nome requer, ali é uma intenção, uma mudança de identidade. Os nomes hebraicos, os nomes judeus, conectavam a eles a sua terra, conectavam a eles a sua fé, conectavam a eles as suas crenças, conectavam a eles os seus valores. Porque nós sabemos que todo nome hebreu tem um significado espiritual. O rei está falando, vou mudar a sua identidade. Segundo lugar, você vai perceber que o rei diz, durante 3 anos, eles vão aprender sobre a ciência babilônica, e sobre a astrologia, e sobre a literatura babilônica. Opa! Segunda área que ele está querendo mudar, a intelectualidade. Uma mudança cultural começa com as pessoas que pensam, começa com aquelas pessoas que estudam. É por isso, vem cá meninos que estão começando, vão fazer faculdade em breve, já estão em faculdade, ou estão no ensino médio. Por que as nossas faculdades, por que o ensino superior, o ensino médio, nós temos um índice grande de jovens, adolescentes que perdem a fé? Porque a nossa cultura educacional, ela não é cristã. O nosso país é chamado de laico. País laico, então a educação é laica. A educação não é cristã, a educação não é religiosa, a educação não tem como princípio, a educação secular, não tem como princípio educar seu filho para a eternidade.
A educação na escola tem como princípio educar seu filho para o mundo. Então lá na escola, a filosofia secular, a geografia secular, o português, a literatura. Por isso que lá no mundo, os seus filhos têm acesso a informações que distanciam-os cada vez mais aos valores bíblicos. A relatividade. Dentro da escola, tudo em relação ao mundo que Deus condena tem a sua permissão. Não sendo crime, tudo pode, a liberdade. E é isso que Babilônia está fazendo, impactando a educação, a cultura, a literatura. E uma outra coisa que ele muda, a alimentação. A alimentação de Daniel, de Azarias, Misael, de Ananias, foi mudado para que eles pudessem passar a comer daquilo que o rei comia. Agora, pastor, o que isso tem a ver com mudança cultural? Porque nesse contexto de Daniel, não era apenas uma mudança alimentar. Não era apenas uma mudança alimentar. As comidas da Babilônia, antes de ser oferecida ao rei, era oferecido aos seus deuses. A comida babilônica era oferecida aos demônios. Nós chamamos de demônios porque Deus verdadeiro é somente um. E Daniel entendeu que aquela comida apresentada a ídolos, ele não colocaria a mão, ele não comeria, por mais que fosse prazeroso. Imagina aí, querido, aquele cheiro daquele porco acabou de assar, bem temperado, passando assim, sendo servido, e você só aqui na alface e na folha, sabe, aquele churrascão, aquelas comidonas de festa, porque era a comida do rei, da mesma comida que o rei comia, sendo servido na mesa em que você está. E ele está dizendo, eu vou me contentar apenas com alface e folhas. Por que ele toma essa decisão com os seus amigos? Porque ele entende que não era apenas uma comida qualquer, era um ritual de adoração. Era isso que Babilônia queria mudar. Mudar a alimentação, mudando a adoração. Então eu quero te falar, irmãos, em nome de Jesus, que a mesma coisa que Daniel e seus amigos passaram, meu irmão, todos os cristãos que nos antecederam também passaram. No Império Romano, os apóstolos, os crentes que iam se convertendo, passaram por mesmo processo. Na Idade Média, em todos os períodos da história, nós sempre tivemos um conflito de cultura, um embate cultural. Mas parece-me que na nossa geração, em todo esse embate, nós estamos perdendo. Em vez da cultura do céu predominar, o que está predominando é a cultura da terra. E sempre foi. Você pode observar, dos jovens que foram levados, só 4 decidiram não se contaminar. O restante decidiram. E na igreja contemporânea, muitos estão se permitindo mudar sua cultura, seu estilo. Então eu inicio essa série falando sobre essa pressão. A pressão de continuar fiel à cultura do céu ou me permitir desfrutar da cultura do mundo. E é uma decisão que nós vamos começar a tomar a partir de agora. Hoje é apenas uma palavra de introdução, mas nos próximos 40 dias nós vamos entender isso nos diversos cenários. E você vai começar a enxergar coisa que você talvez não estava percebendo. Eu vou trazer alguns desenhos animados que a cultura deste mundo está começando a ensinar seus filhos a se adaptar e se acostumar, treinar a mentalidade dos pequeninos desde a infância, para que eles possam crescer já sabendo que determinado comportamento é normal, é aceitável. O princípio de ensinar a criança o caminho que se deve andar
e quando crescerá não se desviará nele, não é apenas um conselho bíblico para crente. O mundo tem se apropriado desse conselho e você não está percebendo, mas muitas vezes você tem clicado em vídeos da internet e você está treinando seus filhos para uma cultura secular. Qual o filtro disso? Vamos entender aqui no texto. Veja comigo no versículo 8 aqui, irmãos. No versículo 8 o texto diz: Daniel, contudo, decidiu. Fala, decidiu. Decidiu. Eu quero falar uma coisa, que muito do que nós vamos falar nessas próximas 7 mensagens, nos próximos 40 devocionais, muitas das coisas você já sabe. Mas talvez você ainda não tomou uma decisão para abandonar. Aqui é algo muito claro. Daniel, quando percebeu o contexto, aquilo que ele pôde evitar, ele evitou. Ele não poderia falar para o rei da Babilônia que não poderia estudar no colégio que o rei escolheu. Daniel não pôde falar que não ia morar na mesma república que os demais jovens iriam morar. Daniel não teve escolha em não ir para a Babilônia. Ele teve que estar na Babilônia. Ele foi obrigado, foi levado. Mas entenda, naquilo que Daniel podia fazer e decidir mudar, ele fez. Eu não posso sair do colégio, eu não posso sair dessa terra, eu não posso sair dessa casa, mas eu posso não comer do que está sendo oferecido. Você está entendendo? Eu não posso decidir não participar, não fazer parte disso. E aqui está uma grande questão, irmão. Eu falo porque, irmão sabe, eu estou fazendo a faculdade de psicologia. E a nossa sala é uma sala muito diversificada. Nós temos um grupinho de cristãos evangélicos, nós temos um grupo de cristãos católicos, nós temos um grupo de ateus que vão com camisetas com os demônios, uns desenhos de demônio mais horrível, que só de olhar a gente fica todo assim. Chega lá com as camisetonas com as fotos do capeta, não mesmo, brabo. Nós temos grupos de religiões afro-brasileiras, e na hora que é os debates, eu tenho que estar lá. Eu vejo lá pessoas defendendo aborto, eu ouço lá falando que comportamento homoafetivo é normal. Se eu quero formar, eu quero terminar meu curso, eu tenho que estar lá. Não tem um curso de psicologia só para cristãos. Não tem um curso de enfermagem, né, assim, só para cristãos. Ou curso, não tem. Existem lugares que você é obrigado a estar aí. Glória a Deus por você estar lá. Porém, você pode ser obrigado a estar, mas você não é obrigado a participar, a comer da mesa que está sendo posta. Faz sentido para você? E aqui a gente começa a perceber isso. Vê lá comigo João capítulo 17, versículo 15 e versículo 16. Jesus, ao orar por mim e por você, Jesus faz uma oração muito específica para Deus. E é nesse cenário, ele diz: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os, vem comigo, mas que os proteja do maligno. Verso 16: eles não são, nós não somos, nós não pertencemos a determinados lugares, mas nós precisamos estar lá. Mas eu não preciso. E é por isso que a primeira coisa que você precisa entender, e a primeira lição que eu quero começar nessa série, é que para que nós não venhamos nos adaptar à cultura deste mundo, começa com uma, diga comigo, decisão. Eu decido. Ah, pastor, mas as meninas, os meninos, pessoal, a faculdade, pode ser o que acontece, pode ser a maior pressão, mas tudo começa com uma decisão. Eu lembro de uma frase de um filme chamado Cruzada, onde o ator que faz o Balian, ele fala, ouve do rei a seguinte frase:
Você pode até ser induzido por um rei e fazer o que o rei manda. Mas lembre-se que quando você estiver diante de Deus, você não vai poder argumentar que você foi iludido, porque a decisão sempre é sua. A decisão é minha. Se eu decido ir com os colegas, eu posso estar no trabalho, eu posso estar ouvindo o que for, eu posso estar no contexto que for, mas no final a decisão é minha. Ah, mas eu fui iludido. Ah, pois o pastor fulano tá corrompendo ciclano. Eu sei, a Bíblia diz que as más companhias, né, corrompem os bons costumes. Mas não tem como. O evangelho não é um evangelho onde que você tem que entrar numa bolha para se proteger do mundo. O evangelho é onde você está no meio dos perdidos, impactando e sendo luz neste lugar. E entender que sempre é uma decisão. Eu posso decidir a comer dos banquetes que me são oferecidos, ou eu posso simplesmente dizer não. Começa com uma decisão. Se eu vou ceder à cultura deste mundo, ou se eu vou continuar vivendo a cultura do reino de Deus. E olha para você ver. A sociedade hoje está querendo redefinir muita coisa. Algumas redefinições, por exemplo, de identidade e de gênero. Sempre existiu biologicamente dois tipos: o sexo masculino e o sexo feminino. Mas a sociedade, a cultura deste mundo está querendo colocar na nossa cabeça de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. É tanto que passou por um tempo aí a ideia de não colocar o nome pai nem mãe na identidade. E é essa mudança, sabe? Essa tentativa de nos induzir a essa redefinição é que o sistema deste mundo quer que nós acreditemos. A criança é a gênero. Quando ela crescer, ela decide se ela quer se tornar menino ou menina. Pelo amor de Deus. Mas a Bíblia diz: macho e fêmea Deus os criou. Ou é macho ou é fêmea. Mas não. Mas querem te ensinar na escola, quer te ensinar nas novelas da Globo, quer te ensinar nos filmes da Netflix, de que não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, decide ser homem ou decide ser mulher. Eles querem redefinir a família. A Bíblia diz: deixará um homem e unirá-se à sua mulher. Que nada. Vai deixar um homem, a sua família, e unir-se a outro homem. Deixará a mulher e unir-se a outra mulher. Eu respeito, irmão, sinceramente eu respeito. Eu entendo que muitas pessoas andam por esse caminho, escolhem, querem esse caminho, por entenderem que é o certo. Eu não estou aqui para julgá-los. Mas uma coisa é a pessoa entender isso para a vida delas, e outra coisa é elas quererem nos fazer acreditar de que isso é normal diante de Deus. Não é. Isso não tem a ver com discriminação, homofobia ou qualquer outro nome que queira dar. Isso tem a ver com um princípio, uma verdade estabelecida nas Sagradas Escrituras, a cultura de Deus que nós acreditamos. Essa é a nossa cultura, esses são os nossos princípios, esses são os nossos valores. E a Babilônia deste mundo, por mais que queira mudar isso, cabe a você decidir se vai deixar mudar isso em você ou não. Eu não vou poder fazer isso em você. É você. Daniel, ao perceber que eles estavam querendo mudar a sua cultura, disse: não quero. Eu preciso decidir. Existe uma redefinição de sucesso, de propósito. Hoje, o que você mais vê no Instagram é o quê? É um culto à riqueza e à beleza. Tudo, uma boa parte deles, falso. É os relojão, é os pingentes, né? Os cordãozão, é os camarada
contando aqueles camaços de dinheiro. É um culto aos bens materiais. Não importa a origem, não importa, pode ter sido até a origem do crime lá, mas se o boy tem, as girls estão correndo atrás, ou vice-versa. Perdeu-se o entendimento da simplicidade, do trabalho justo, do trabalho honesto. E aí entra uma questão, uma nova redefinição, que é a redefinição da moralidade. Isto é, não tem certo, não tem errado. A verdade é relativa. Essa é a minha verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Está tudo bem. Não. Não está tudo bem. A verdade nunca foi relativa. A verdade nunca foi condicionada a uma opinião. Eu acho que isso é o certo, você acha que isso é errado, tudo bem, você fica com sua verdade, eu fico com a minha. Não existe isso na cultura do céu. Na cultura do céu existe uma verdade, e essa verdade é absoluta, e o nome dessa verdade é chamado Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não tem como relativizar isso. O errado é errado, o certo é certo. E eu sei que essa mensagem hoje não agrada a muita gente, porque muitos estão já impregnados com a cultura da Babilônia. Sabe o que significa Babilônia? Confusão. E tem muito crente confundido, muito crente citando frases, muitos crentes falando, se posicionando, mas conforme os filósofos desse mundo, conforme os jargões dessa sociedade, do que com que a própria Sagrada Escritura diz. No livro de 1 Pedro vai dizer que existe uma verdade, essa verdade é o Senhor. E é por isso que eu quero desafiar essa igreja, sabe, irmãos? Daniel decidiu. Ele decidiu não abrir mão dos seus valores espirituais por causa dos valores do grupo que ele estava ali. Ser aceito é uma coisa tão fantástica que está dentro de nós. Para eu me encaixar em determinados lugares, para eu me encaixar em determinados grupos, muitas vezes eu estou sendo capaz de abrir mão de valores. E é isso que a Disney tem ensinado muitas crianças a fazer. Abrir mão de valores eternos. Eu vou nos 40 dias, em cada devocional, pode ficar tranquilo que eu vou postar algumas coisas relacionadas a isso, para que vocês possam se conectar com o que está sendo dito. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual decisão que vocês vão ter quando estiver diante da pressão de ter que aceitar uma imposição da escola, dos colegas de escola, dos colegas de trabalho, ou você permanecer firme na fé e naquilo que a Bíblia diz sobre você? Qual decisão diante dessa pressão? Segunda coisa que eu vejo que Daniel fez, primeira coisa foi tomar uma decisão: eu não vou querer isso. Mas segunda coisa que Daniel fez, ainda no Daniel capítulo 1, verso 8, ele disse: eu não vou comer dessa comida. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Além de decidir, Daniel colocou um limite. Segunda coisa que nós precisamos aprender a colocar, irmão, sabe o que é? Limite. Até aqui não vou. Eu passei por uma experiência, eu vou compartilhar com os irmãos, para que os irmãos entendam isso de maneira prática. Certa feita eu estava na escola, e uma colega, com respeito muito, e assim a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus por isso. E por causa da própria cultura que ela está inserida, que faz parte, que é normal, porque essa é a mentalidade das pessoas, que não tem nada a ver, né, para eles.
na simplicidade, falou assim: Patrick, você vai sair agora? Eu falei assim: eu vou daqui a pouquinho, já tinha terminado minhas aulas, mas estava ali. E ela falou: você me dá uma carona, até lá no centro e tal. Na hora que ela me fez essa pergunta, o coração bondoso, eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou falar? Como que eu vou negar uma carona para uma colega de trabalho, a pessoa que eu admiro e tal? Mas eu disse para ela, ainda tentando amenizar: vai alguém com a gente? Vai algum colega? Vai mais alguém? Ela: não, é só eu mesmo e tal. Eu falei: sou colega, não vai dar, porque eu estou sozinho, eu não ando com outra mulher no meu carro, só minha esposa e meus parentes. Foi um choque para quem estava na sala. Eu tentei ser o mais cuidadoso nas palavras, né? Mas querendo ou não, e aí eu percebi direto o choque cultural, porque para quem não é cristão, tá de boa, dá um carona, recebe carona, e tá normal, entra no carro, vai no carro. Mas para nós que somos cristãos, por mais que pareça um absurdo, talvez você está me ouvindo e fala: esse é um absurdo, pastor, era só ter o centro da carona. Mas é um princípio, é uma decisão, é um limite que eu já coloquei. Não dou carona para nenhuma mulher. É meio que os irmãos já vão saber, né? Não vai nunca me pedir carona quando eu estiver sozinho. Não dou carona. Simples assim. É um limite. Eu ia pecar, ela ia pecar, ela estava mal intencionada, eu estava mal intencionada. Não tem nada a ver com intenção. Tem a ver com uma decisão e um limite que eu coloquei para mim e para minha casa, para minha família. E às vezes colocar esses limites de eu posso ir até aqui é doloroso, porque entra em choque às vezes com um jeito de ser. Tem pessoas que é muito boa, e às vezes por ser bom, às vezes ele fica morrendo porque vai ter que dizer um não, né? Mas não são necessários para que se haja saúde no seu casamento. Não são necessários para que haja saúde na sua vida espiritual. Não são necessários para que haja saúde na sua relação com Deus. Limite, como José falou: olha, senhora, até aqui eu vou, daqui para lá não vou. Ela insistiu ficar com ele. Não, diante de Deus. Como eu vou estar diante de Deus e como eu vou estar diante do meu senhor Potifar, que confia tanto em mim, se eu ficar com a senhora? Não, tá aqui. E aí os jovens muitas vezes pecam porque elas ultrapassam o limite do toque entre relacionamentos de jovens, né? Casais. Os irmãos sabem, né, disso, a tal da mamboba, lembra? Quando você namorava, ou você está namorando, qual o limite? Coloca um limite para o seu namorado, coloca um limite para o seu noivo, sua noiva, coloca um limite para os seus negócios, limites que sejam saudáveis, limites que não vá te deixar, sabe, pecar diante de Deus. A cultura desse tempo, se nós não temos limite nas nossas relações interpessoais, o diabo vai entrar, e quando você pensar que não, já era. Irmãos, tudo começa com não tem nada a ver. Tudo começa, não tem nada a ver. Mas entenda o que o Senhor está nos falando nesta noite. Além de tomar uma decisão de não se contaminar, tome uma decisão de colocar limite nas suas relações. Até aqui, penso que for. Imagine a cabeça dos outros jovens. Que Daniel, velho, bobo. Rapaz, uma comida tão gostosa dessa. Como Daniel? Imagina quantas vezes Daniel não ouviu buzina no ouvido dele, dizendo para comer aquela comida, que a comida era gostosa. Quem sabe até eu se estivesse lá, talvez eu seria um desses. Mas não. Jesus colocou um limite quando foi tentado por Satanás. Lembra? Senhor, está com fome? Transforma essa pedra em pão e come. Pula daqui. Próximo e adora. Eu quero fazer uma pergunta. Vem comigo. Quais têm sido os limites que você tem colocado na sua relação com as pessoas? Com mulheres, com homens, com sexo oposto? Teve limites que eu tive que aprender a colocar. A minha esposa me ensinou a colocar alguns limites, que para mim era super normal. Mas depois que a gente sentou e teve uma boa prosa, até aqui, tá pronto, até aqui, beleza. Tá tudo bem. Porque é isso que é relacionamento. Eu não vou ultrapassar um limite que eu sei que vai incomodar ela. Eu não sou tonto. Da mesma forma que ela também coloca limites, né, que ela sabe que vai me incomodar. Isso é relacionamento. Só que a cultura desse mundo
quer redefinir isso. E sabe como eles querem redefinir isso? Dizendo que você é livre e que você não pode ser governado por ninguém. E as mulheres têm sofrido muito mais com isso, com o peso do feminismo. O feminismo tem colocado nos ombros das mulheres um fardo que nem elas mesmas aguentam a carregar. Mulheres machos, sim senhor. Mulheres fortes. Mulheres que trabalham em 3 empregos. 4. E aí, o filho passa 1 hora com o filho. Às vezes, 2, 3 horas. E mal ainda, porque está cansada, está quebrada. Não tem mais paciência para ensinar o menino. E essa inversão de valores. É homens femininos. Homens femininos. A macheza do homem sendo anuladas. Tem mulher com mais testosterona dentro de casa do que homens. Por quê? Porque não tem esse negócio de papel, não. Não tem papel da mulher e papel de homens, não tem isso, não. Essa é a redefinição que o mundo está querendo. Confundir seus papéis. Que nada. Homem provedor, mulher também provê. Que isso? Não, mulher também provê. Mulher pode trabalhar fora e prover a casa. Pode. Pode sim. Mas é o ideal? É o que Deus quer para o casamento? É? Não. Teve mulher que proveu na Bíblia? Teve. Mas foi o que Deus quis? Não. Teve mulheres que liderou na Bíblia? Teve. Mas era o que Deus quis? Não. Toda vez que uma mulher lidera na Bíblia, você vai ver que os machos era tudo macho de nome. Era homem fresco. Não estou falando de sexualidade. Estou falando de homem que não tinha macheza. Homem que era governado e não governava. E essa inversão, queridos, você pode olhar nos filmes. Eu tenho observado. Eu gosto de assistir filmes. Eu gosto de assistir séries. Tendo tempo, eu assisto. Eu não tenho problema com isso. Mas o interessante é que a minha forma de assistir essas coisas é uma forma diagnóstica. Não sei se é porque eu gosto de comportamento humano, e eu sou muito assim, ficar observando o comportamento humano. Então eu olho para os personagens, eu começo a identificar o papel de cada um. E sabe uma coisa que eu tenho ficado abismado? É que nos filmes, cada vez mais. Vamos lá, na nossa época de infância, quem eram os heróis? O Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. Vai falando aí. É só eu que assisti filme, não? Você também assistia. Aí, Stallone. E aí? Me fala agora. A mudança social. Irmão, até o Superman está sendo nerfado. Irmão. O Superman levando, no último filme agora, está levando mais porrada do que... Está nerfando porque há o empoderamento feminino. É os homens bobão e as mulheres super poderosas. Dá uma olhadinha, começa a olhar os filmes, você vai perceber os homens dos filmes cada vez mais bobão e as mulheres cada vez mais destaque. É uma mudança cultural sorrateira, mas que está real. Pastor, o senhor está sendo machista aí. Não, eu estou sendo biblista, diferente. Existe um princípio bíblico, irmão. Sabe? Vou dar um exemplo. Olha o Salmo 133. Eu nem estava preparado para falar sobre isso, mas só a título de exemplo, Salmo 133. Vem cá. Colocou aí? Está fazendo falta o meu retorno ali. 103. Como é bom, agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre... Ok, desce pela barba. A barba de quem eram? Quando Deus derrama autoridade, quando Deus derrama um óleo sobre a família, Deus derrama o óleo sobre Arão, sobre o líder da casa.
Deixa eu ver quantos degraus tem aqui. Eu vi isso, acho que eu vou... Preciso de 3 pessoas. Vem aqui, só para a gente entender um pouquinho isso na prática, vem aqui. De preferência, o marido, a mulher e um filho. Tem aqui? O marido, a mulher e um filho, tudo junto? Grande? Que dá para fazer? Dá não, né? Então vem vocês dois. E vem aqui, Raquel, você é filho de Juan e de Ana. Vai cá. Por enquanto, pega esse filho emprestado aqui, rapidinho. Troca de filho aí, irmã. Entrega o seu filho para ela e ela pega a fé dela emprestada. Troca a bebê pela mais jovem. Juan, ele é o Arão da família. Beleza? Fica aqui, Arão. No primeiro degrau de cima. Ela é a esposa, senta aqui. Fica aqui nesse degrau. Aí. E você é a filha, fica aqui. Só para a gente perceber uma coisa. Vira para frente lá pro povo aí. Deus derrama o óleo sobre a cabeça de quem? E quando derrama sobre Arão, quem é abençoado? A esposa e filho. Quando o cabeça está no seu lugar, o homem está na sua liderança, no governo que Deus o colocou. Amém? Mas o que é que o feminismo tem colocado? Mulher em pé de igualdade com o homem. Então vamos imaginar que, vem para cá, filha, você desce para cá. E você fica para cá. O óleo desce sobre a cabeça de Arão. E vai escorrer. Quem está sendo abençoado? A filha. Mas a mulher vai? Porque ela está no lugar que a sociedade está colocando ela, mas que Deus nunca colocou. Faz sentido? Amém? Mas imaginemos, pois, que tem casa que é assim. Tem casa que não é nem o marido e nem a mulher. Tem casa que quem manda é quem? Vem para cá, filho, sobe aqui. E você desce para lá. Não. Isso, você desce. Quando o filho está mandando, o homem está aqui. Não tem jeito, fica aí. Fica aí. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão. Quem está sendo abençoado? Quem está sendo abençoado? Ninguém. Por quê? Estão fora da posição que Deus colocou. Fez sentido para vocês? Só que o feminismo quer isso. Elas no governo. E cada vez mais. Isso aqui não é vitimização masculina não, tá, gente? Isso é um exemplo claro da mudança cultural que está se estabelecendo e que muitas vezes nós não estamos percebendo. Deus quer mudar isso aqui. Deus quer que nós resgatemos nessa campanha, nessa jornada de 40 dias, novamente. Vem cá. A cultura do céu. Você volta para o seu lugar. Eu quero te falar, qual o modelo que está estabelecido na sua casa? Qual o modelo que está estabelecido na sua família? Arão e família? Ou ao contrário? Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, irmão. Vamos lá. Nós precisamos resgatar o entendimento de que o óleo está sendo derramado, mas muitas vezes a sua família não está sendo abençoada porque o cabeça não está no cabeça, está como cauda. As mulheres com esse empoderamento, irmãos, em nome de Jesus, a minha intenção aqui novamente não é ser agressivo com ninguém, ou é desrespeitar ninguém, mas é ser verdadeiro com aquilo que a Sagrada Escritura nos chamou a viver. Resgatar a cultura dos céus é uma responsabilidade que nós precisamos urgentemente. Resgatar a cultura dos céus. Existe uma cultura dessa Babilônia, desse mundo que está uma confusão. O mundo de fato é uma Babilônia. E nós estamos aqui, mas nós não moramos aqui. Quem está comigo, diga amém. Daniel esteve na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Ele não era da Babilônia. E eu quero falar para você, meu irmão, você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Então não se acostume com a cultura que está vindo dele. E eu te pergunto, qual cultura está reinando em sua casa, em sua família, em seu coração? Qual é a cultura? João capítulo 17, versículo 17. Jesus disse: santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não tem nada de verdade absoluta, não, verdade relativa não, meu irmão. Não tem esse negócio de cada um tem seu pensamento, cada um tem sua opinião. Não, crente não vive baseando-se em opiniões. Crente vive baseando-se na verdade. E a palavra de Deus é essa verdade.
É por isso que vocês têm que vir na escola dominical, porque uma família que não sabe as Sagradas Escrituras, ela vai ser facilmente enganada pelos coaches, pelos psicólogos, pelos terapeutas, pelos monte de títulos que têm surgido nos últimos anos. Estou fazendo psicologia, mas tem uma coisa que eu tenho percebido e visto, é que as pessoas têm ouvido mais psicólogos do que a Bíblia. Elas têm ouvido mais terapeuta do que Jesus. Elas têm seguido mais o conselho de terapeutas e psicólogos do que a palavra. As pessoas tinham seus desafios antes, elas procuravam o pastor, o teólogo, porque elas queriam ouvir de Deus o que elas poderiam fazer para ter uma mudança de vida. Só que agora mudou o teólogo, tirou o teólogo e colocou quem? O psicólogo. Tirou o aconselhamento pastoral e colocou a terapia ocupacional, a terapia com psicólogo, a terapia disso, a terapia daquilo. Isso tem uma coisa que eu tenho percebido, irmão, que a maioria dos teóricos da psicologia, a maioria, esmagadoramente deles, são ateus, são darwinistas. Vê um homem apenas como obra do acaso e não como uma obra criada com propósito da parte de Deus. Você está tendo para entender isso? Então, irmãos, em nome de Jesus, está na hora de nos acordarmos e entender que existe sim um conflito muito grande, muito sério de cultura. E como Daniel, quando percebeu isso, ele decidiu: eu não quero passar por lá de lá, não, vou permanecer onde eu estou. Segundo, o limite meu vai ser isso: eu vou ficar aqui, vou estudar assim, eu vou aprender, eu vou ser muito bom no que eu faço, porque o texto diz que no final dos 3 anos não tinha nenhum aluno tão inteligente quanto eles. No final dos 3 anos não tinha nenhum rapaz tão eloquente como eles. Então que eles foram escolhidos para poder trabalhar na corte real. Então, você está na escola, é secular, está ensinando um monte de porqueira lá, um monte de filosofias e um monte de ensinos distorcidos das Sagradas Escrituras. Coloca limite, mas continua fazendo o seu trabalho. Seja bom, passe, faça o seu melhor. Mas não significa que você tem que aceitar. Eu tenho aprendido a dar a resposta da prova que o professor quer ouvir. Porque se eu não dar a resposta que ele quer ouvir, eu vou bombar. Mas aquela é a resposta do cientista, é a resposta do tal psicólogo, é a resposta do tal teórico. Mas não é a minha resposta, porque a minha resposta não está baseada em teorias humanas. A minha resposta para a dor do mundo está baseada naquilo que Deus tem para cada um de nós. Está entendendo, irmãos? Mas por fim, para eu concluir, existe uma terceira verdade que essa palavra nos ensina. A primeira, diga comigo: decida-se. Vamos lá, primeiro, decisão. Segundo, limite. Mas em terceiro lugar, orientação. Querido, sabe, se tem uma coisa que a gente precisa compreender, é que quando os barcos estão no mar, na noite escura, eles precisam de farol para iluminar o caminho deles. Nós até cantamos, não é isso? Como o farol que brilha à noite, como tem a música. Farol serve para dar o destino para aqueles que estão perdidos. Ele é a orientação. O que acontece nesse texto é que Daniel, além de decidir, Daniel, além de colocar limite, Daniel não perdeu a sua orientação. Ele não perdeu o seu foco. O texto mais à frente, no capítulo 3 de Daniel, vai dizer que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Todos os dias Daniel orava pela manhã, meio-dia e à noite. E os inimigos, os homens que queriam mal a Daniel, porque, irmãos, entenda bem, você está lutando contra uma cultura, lutando contra a maioria das pessoas pensando diferente de você, acreditando em coisas diferentes de você. Então, querido, prepare o lombo, porque você vai ter muita gente no seu pé. Tem irmãos que abrem mão da cultura do céu porque ele quer agradar todas as pessoas.
E não tem como, querido, ou você agrada a Deus ou agrada o homem. Não tem como, você vai ser perseguido na sua escola, você vai ser perseguido no seu trabalho, você vai ser perseguido na rua, porque o que você acredita é diferente do que a maioria acredita. Sempre vai ser assim. Está aqui uma prova viva de pessoa que já passou por mais um caso, por defender, por acreditar na palavra e defender ela, mesmo diante de uma plateia que pensa diferente. Então essa galera que pensava diferente de Daniel, estava acostumada com a cultura da Babilônia, queria pegar Daniel. E começou a pesquisar a vida de Daniel. Pesquisou na família, não encontrou nada. Pesquisou na vida financeira, não encontrou nada. Pesquisou na vida do trabalho, como que Daniel agia no trabalho. Não viu nada. E eles foram pesquisando, e falou, cara, nós não encontramos nada na vida desse cara que pudéssemos usar contra ele. Aí alguém falou assim, rapaz, ele tem uma coisa, porque ele é temente ao Deus dele. Ele não cedeu à nossa cultura, não. Todos os dias ele ora 3 vezes. Isso é aí. E você já conhece a história. Eles induzem ao rei para mandar fazer uma lei, um decreto, para obrigar as pessoas durante 30 dias só adorar ao rei e a mais nada, a mais ninguém. O rei editou, carimbou. O que eles fizeram? Ficou na espreita, vamos ver se ele vai orar. O rei falou que não pode. E eles viram Daniel orando. Daniel desobedecendo ao rei para obedecer a Deus. Pegamos. Irmãos, entenda bem. Se é para pegar você no fraga por algum erro, que seja esse tipo de erro. Esse tipo de erro. Qual é o tipo de erro que nós estamos falando aqui? O erro de não ceder à pressão do mundo para abandonar a sua fé. Permaneça orando, jejuando, buscando a Deus, falando de Jesus, mesmo que seja uma proibição no mundo. Entenda isso aí? Entende essa verdade? Daniel não perdeu o foco da oração, não perdeu o foco do jejum, não perdeu o foco da sua consagração. E por causa disso você foi parar nas covas dos leões. Você já conhece a história. Mas Deus o livrou. Porque Daniel não perdeu a direção. Perceba que Daniel foi pressionado em todos os momentos, mas ele não cedeu. Porque ele estava sendo orientado por uma verdade que não muda. E é por isso que eu quero incentivar você, no nome de Jesus Cristo, a olhar para suas escolhas, principalmente no decorrer desses 40 dias. Começar a pensar, quem eu estou agradando? O patrão? A escola? Os colegas? A faculdade? Ou estou agradando ao Senhor? Pressão vão existir. Não perca sua orientação da parte do Senhor. Por isso, eu quero incentivar você que no decorrer desses 40 dias, faça a jornada com a gente. Porque o que eu estou falando aqui, meu irmão, sobre Daniel, não é porque a história é pequena, rápida, que não significa que não foi difícil para Daniel. Foi. Daniel não foi um super-herói, que ele não teve, talvez, vontade de parar, desistir. Ele é homem, foi homem, como nós somos homens, e por ele ser igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas, eu entendo que muitas vezes ele sentiu o desafio da pressão, mas ele não cedeu. Não ceda, meu irmão. Mas para que você não ceda, não pense que é sempre apenas uma obra espiritual. Para você não ceder, você precisa estar treinado para isso, preparado para isso. Para que você não ceda à pressão do mundo contemporâneo, você precisa estar, abastecido. E essa campanha que nós estamos começando hoje, pode chamar de campanha, pode chamar de jornada, usa a palavra que você quiser, é para te dar esse fortalecimento. O tema da campanha, coloca aí de novo para mim, varão. O tema da campanha: você vai nesses 40 dias andar comigo. Quem recebeu aí? Colocou o tema? Aí. Da campanha, esse é o tema do sermão. Quem recebeu o PDF aí?
Você vai receber lá os temas das mensagens. Essa é a primeira, mas teremos mais 6 pregações. Você receber o tema do devocional que eu vou postar a partir de amanhã. Todos os dias eu vou gravar algo, mandar para vocês baseado no tema. Mas vocês receberam também um jejum, ok? Nós vamos jejuar 40 dias. Mas pensa bem, todos os dias você vai se abster de alguma coisa. Não é só comida não. Nós vamos nos abster. Sim, vai ter dias que de alimento, vai estar lá, está escrito. Eu preciso que vocês leiam, ok? Leia semanalmente, para a semana. Vai ter dia que você vai se abster, às vezes, de ouvir rede social ou de assistir stream, porque nós estamos trabalhando a questão da própria cultura. Então, está tudo explicado no aplicativo e no PDF que eu mandei no WhatsApp. Que se você não recebeu, me fala, ou salva lá o número da igreja, ou o meu número para você receber, porque essas coisas eu mando pela linha de transmissão que é mais rápido. Manda para todo mundo uma vez. Salva, mas tem que salvar o nome da igreja e o número da secretaria da igreja, né? Ou o meu número lá, para você receber esse material. E eu então quero desafiar você que vai fazer essa jornada com a gente, vai se esforçar. Eu quero orar por você, eu quero convidar você a vir aqui. Eu quero orar junto com você para a gente dar início a essa caminhada. Pastor, eu não sei se vai dar conta. Você precisa pensar um dia por vez. É 40, mas nenhum dia nós não vamos conseguir fazer os 40 se não começarmos amanhã com o primeiro. Amém? Então se você... Dá um PDF, dá uma cartilha dessa aí. Então nós vamos orar. Eu quero convidar você. Vem aqui, pode vir, irmãos. Quem for fazer com a gente para vencermos, receber força. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar falando ainda sobre esse tema. E o jejum de amanhã vai ser evitar alimentos prazerosos. O que é alimento prazeroso? Doce, tudo que você acha gostoso. Amanhã você não vai colocar na boca, como Daniel. E você vai usar esse tempo para orar. Em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar por você. A cultura do mundo, irmão, eu não brinco não. Então fica aqui à frente, eu vou orar para todo mundo. Nós vamos orar e vamos começar essa jornada juntos. Amém? Fica aqui, pode ficar aqui todo mundo junto aqui, ó. Pertinho o bolinho, todo mundo junto. Tá espalhado, pode vir para cá. Gosta para cá? Pode vir todo mundo. Vocês não querem sair na gravação, né? Esse povo é esperto. Oremos no nome de Jesus. Coloca a mão sobre o coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai, estamos começando hoje essa jornada de 40 dias. Serão 40 dias de desafio, Senhor, onde nossa mente será reprogramada. Não por teorias humanas, não por filosofias vãs, ela será reprogramada pela sua palavra. Muitos estão dizendo de reprogramação neurolinguística. Outros dizem, Senhor, da psicanálise. Outros dizem sobre, ó Pai amado, tantas teorias de reprogramação mental. Todas elas nos induzindo a crenças. Todas elas nos induzindo a essa cultura secular do libertarianismo. Ó Deus, mas hoje nós decidimos como Daniel não nos perverter com essa cultura mundana, ó Deus, que tenta manipular as nossas crenças, manipular a nossa fé, manipular os nossos pensamentos. Nós queremos nos sujeitar à sua palavra, e é por isso que esses irmãos que estão, os irmãos que estão em casa assistindo, os que vão orar comigo nesse momento, começando, ó Pai amado, juntos esse elo de 40 dias, ó Deus, de restauração, de renovação da mente, como Paulo diz em Romanos 12, que o Senhor possa nos dar força para cumprir os jejuns que estamos determinando para cada dia, para estarmos aqui nos 7 cultos que estarão sendo realizados a começar desse, ó Pai, de poder ter o tempo de oração em casa, de devoção ao Senhor. Ah Deus, que os hábitos possam ser restaurados, hábitos espirituais, ah Deus, e como comunidade, uma nova cultura sendo estabelecida nessa igreja, a cultura do reino de Deus, não a cultura deste mundo, ó Pai, dessa Babilônia cheia de confusão. Eu abençoo os teus filhos e que nós tenhamos, Pai, esses próximos 40 dias, uma jornada de paz, de restauração e de graça, em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte.